aí na vida de vocês? Meu nome é Josilma Salviano e hoje vamos falar sobre traições espirituais. Gente, o que é isso? Eu falei em alguns vídeos, né, e eu vou falar hoje. Eu ia falar ele especificamente em separado, né, em outro vídeo, mas eu vou falar nessa A Doença Não Existe porque essas traições espirituais, elas podem ocasionar doenças físicas, né? Como qualquer tipo de traição. E aí, vocês vão entender por quê. Bom, vamos começar, né? Quando eu era criança, gente, eu tinha uma ideia daqueles desenhos animados, né? Cinderela, Branca de Neve, A Bela Adormecida. Então, onde os casais, né, a princesa e o príncipe se encontravam e eram felizes para sempre. Então, na minha mente, eu não entendia, mesmo adolescente, por que os casais brigavam, se eles tinham tudo aparentemente. Tinham uma casa, tinham um ao outro, tinham filhos, eu adorava bebês, adorava crianças e adoro até hoje. E tinha um sexo que, embora eu não soubesse na época o que era, né, só na adolescência que eu fui descobrir, se era bom, por que havia essas traições? Eu não consegui entender. A minha família é muito grande, tá? Para vocês terem uma ideia, por parte só do meu avô, segundo meu pai, ele teve cerca de 41 a 43 filhos, se eu não me engano. É claro que não sobreviveram todos, alguns morreram e outros sobreviveram. Só na quarta esposa que eu falei pra vocês que ele teve sífilis, né? E aí eu tinha, né? Que eles chegaram a falecer já, muitos tios e muitos primos ainda tenho vivos. E no lado da minha mãe, a minha avó teve 21 filhos. Desse 14 sobreviveram e eu tenho alguns tios ainda vivos, não todos, e muitos primos. Eu devo ter cerca de 500 primos por aí. Pelo menos da última vez que meu tio tinha feito, tinha 200 e poucos, mas agora tem os filhos dos primos. Então são meus primos também, os filhos dos primos dos primos. Então é uma primaiada toda. Tanto que eu tenho, né, já filhas e tenho também netas. Então a família aí é bem grande. E nesse emaranhado de tanta gente, então, assim, houve muitas, né, histórias de traições. Então eu acompanho isso desde criança e é por isso que eu não entendia o porquê disso. Até me casar. Foi quando eu descobri que a gente briga por ser diferente, por trazer culturas diferentes. Meu marido tinha uma determinada cultura e eu tinha outra. Apesar da gente se gostar, se amar muito, essas diferenças se atritavam. Então, com o passar dos anos, é que a gente foi, né, se adaptando ao outro, mas no começo houve muito atrito. E ainda há, gente, não tem essa coisa de felizes para sempre e que vão ser 100%, né, perfeitos na relação. Mentira. Então, às vezes, há sim. Só que agora, depois de muitos anos, né, quase 30 anos, há, assim, uma compreensão maior de que ele faz determinadas coisas ou ele pensa desse jeito por causa disso e disso que se passou na família dele, no passado, e porque ele também é assim, ele carrega características masculinas que são diferentes das minhas, que são femininas. E ele vinha de uma família que era muito mais tranquila, onde os pais não brigavam, onde os pais conversavam, onde os pais eram mais harmoniosos, embora não tenham se separados. Os meus se separaram várias vezes, mas ficaram juntos até o final, embora brigavam constantemente. Então, meu marido nunca foi de brigar, de discutir, sempre de conversar. Eu já o atacava brigando, discutindo, porque eu trouxe isso da minha, né, cultura familiar. Eu tô contando um pouco da minha história para vocês entenderem. Bom, aí depois é que eu comecei a compreender por que os casais brigavam. Ponto.
Isso aí é normal. Então vocês que estão me assistindo, vocês agora sabem por que os casais brigam. Porque homem e mulher são diferentes, porque quando eles casam, eles trazem a cultura onde viveram na casa dos pais. Ou seja, das famílias pelas quais foram criadas, que às vezes não são os pais, são tios, são as avós, esse tipo de coisa. E depois, por que eles traem, né? Eu fiz um vídeo, por que os homens traem, por que as mulheres traem. E lá eu falei sobre falta de caráter, de amor, a carência afetiva de ambos os lados. E aí teve gente que até criticou, né? Ai, você acha que tem desculpa, né, pra pessoa trair? E eu não vou dar aqui desculpa pra traição. Eu vou falar alguns porquês a nível espiritual. Não quero que vocês julguem, apontem o dedo, porque eu fiz isso durante muitos anos. E eu vi uma frase muito interessante no final de semana que diz: ninguém sai dessa vida sem pagar pelo que julgou. E eu paguei pelo que eu julguei, tá? Eu paguei e vou falar com sinceridade pelo que eu julguei. Muitas coisas eu paguei. E uma delas foi essa, não questão de traição, tá? Graças a Deus, assim, nunca houve, nem por parte do meu marido, nem pela minha parte. Mas houve sim as tentações, tá? Pelas quais nós passamos. Eu fui tentada várias vezes, quer dizer, ainda sou, né? Então há pessoas que entram muito em contato comigo, principalmente depois das redes sociais. Inclusive há, né, relatos, né, de agora que as separações acontecem mais, as traições acontecem mais, justamente por causa das redes sociais, que fazem com que as pessoas tenham mais esse contato sem sair de casa, né? Então constantemente eu recebo gente. Todos os dias, por incrível que pareça. Talvez alguém esteja vindo falar: ah, mentira dela, imagina, tá se achando. Não é. Como eu tenho vídeos bastante no YouTube, eu deixo meus e-mails, tenho Facebook, tenho Instagram, as pessoas acabam confundindo as coisas, mesmo estando lá, casada. Mandam mensagenzinhas, primeiro com florzinha, não sei o que, depois dá aquela cantada. E o meu marido também, ele não gosta muito de redes sociais, ele não usa, praticamente. Até tem, mas não usa. Mas ele trabalhou muitos anos na rua e tinha clientes que se insinuavam para ele, enquanto ele era eletricista. Então ele estava instalando um ventilador e a cliente deitada na cama, se insinuando. Às vezes botava roupas íntimas e ficava se virando para lá e para cá. Ele chegava a me contar. E o que acontece nessas traições? É justamente isso, as tentações. Às vezes tem gente que já tem, né, aquele caráter fraco e cede. Tem inclusive um amigo dele eletricista que saiu da favela e foi morar no centro do Guarujá porque uma das clientes o cantou e ele foi. Se era casado na época, eu não sei detalhes, mas sei que ele mora lá agora. O que significa essas traições espirituais? Vamos agora para nos aprofundarmos. Gente, essa história de alma gêmea e metade da alma foi criado pra gente enquanto nós estivermos aqui nesse plano, né, material. Então, eu já expliquei no outro vídeo. Metade da alma é a pessoa com quem você tem uma grande afinidade e ao mesmo tempo tem karmas, né, pra saudar e precisa conviver com ela, caminhar aqui nessa vida, né, ter uma jornada e se afinar aí, né, nessas diferenças que houve talvez em vidas passadas. E as almas gêmeas você pode ter até 33. Aí você quer dizer: nossa, Josilma, eu vou ter relação com 33 pessoas? Né? Não. Relações sexuais, não necessariamente. E até tem gente que tem, né? Mas vamos descartar isso. Essas almas gêmeas podem ser um irmão, o pai, a mãe, amigos, professores, pastor da sua igreja, qualquer pessoa onde você tem uma grande afinidade, que você fala: nossa, essa pessoa para mim é um irmão, nossa, eu me identifico tanto com ela. Como eu tenho algumas clientes, alguns pacientes ou alguns consulentes, como dizem, que eu tenho
tenho mais afinidades que outros, que pra mim viraram, nesse caso, irmãs ou filhas, tá? Então, de tanto que a gente tem afinidade, que a gente se comunica, né? Então, eu tenho algumas que, nossa, a gente se parece tanto que, como eu falei, almas gêmeas. Eu me identifico com as histórias e eu falo, nossa, é igualzinho a minha, nossa, a gente se parece, a gente isso, a gente aquilo. E aí tem aquele acolhimento, então pra mim é uma alma gêmea minha. E tem outras que também transmite tanta carência, tanto amor, tanto de que eu quero a sua ajuda, eu quero me curar, que pra mim eu trato como se fosse uma filha. E aí há aquela afinidade mesmo. Pra mim é também uma alma gêmea. Isso é para vocês entenderem o que seria alma gêmea. Eu tinha amigos, é que agora eu não tenho, não vou dizer assim, amigos, porque meu marido é ciumento. Então eu não tenho tanta afinidade quanto eu tinha antes, quando eu era solteira. Então eu tinha aqueles amigos que pra mim eram almas gêmeas. Tá? A gente conversava, a gente se entendia, tinha um bom relacionamento. Às vezes eles queriam até namorar comigo, mas eu falava, não, amigo é amigo. Então era sempre aquele lado respeitoso de que realmente eu me identifico com você, mas apenas na amizade. Essa é uma questão. Agora, o que acontece então, né? Quando você casa e a pessoa faz você sofrer muito e você se desliga, não quero mais, separa, correto? Você não é obrigado a ser abusada sexualmente, a ser abusada mentalmente, a ser, né, abusada fisicamente, de várias maneiras. Sofrer agressões físicas, morais, mentais, não é obrigada. Aí fala, mas eu tenho que ficar ali. Aí é uma imposição sua. Porque essa coisa do que Deus uniu, o homem não separa, esquece, não é com relação a isso. Você pode sim optar por outro casamento. Muita gente se separa e no segundo casamento se dá muito bem, muito melhor do que com o primeiro. Porque aquele primeiro foi só uma questão de karmas que você tinha que resgatar. E ali passou o tempo, acabou aquele ciclo, você concluiu. É igual série na escola, gente. Você aprendeu toda a lição do primeiro ano, você pode ir para o segundo. Se o segundo também não estiver te fazendo bem, aconteceu um outro ciclo ali que não está resolvendo, você vai para o terceiro. Eu não estou aqui incentivando vocês a se separarem para o primeiro e para o segundo, porque ultimamente também está acontecendo muito isso. As pessoas não têm mais paciência com o casamento, não querem entender o outro, como eu falei, demorou muitos anos, inclusive para a gente se ajustar, quase 30 anos. Então, não querem mais entender e aí vamos separar. Não é isso que eu estou falando. Acontece que há ciclos realmente que você tem que se libertar ali. No caso de uma consulente minha, ela teve o primeiro marido, o segundo, o terceiro. E o que acontecia? Em todos eles, ela era abusada, espancada, humilhada, né? Moralmente, mentalmente. E eu conversando com ela, eu descobri qual que era o problema dela. Ela estava revivendo coisas do passado do pai dela. Quando eu perguntei, você tem algum problema com seu pai? Ela, não, eu gosto do meu pai. Eu falei, como você lembra dele? E aí as lágrimas desceram. Eu falei, o que aconteceu? Me conta. E ela começou a falar. Quando eu era criança, eu acordava assustada com meu pai batendo na minha mãe. E a gente corria para ele não matar ela. E em todos os relacionamentos que ela teve, acontecia a mesma coisa. Ela estava revivendo padrões, né, que a mãe dela tinha. Padrões abusivos em relacionamento. E aí ela realmente não durava nos relacionamentos. Então ela teve que cortar isso. Eu falei, vamos cortar isso, vamos perdoar o seu pai, tá? Porque o problema do seu pai, da sua mãe, é deles, tá? Você é muito pequena com relação a eles. Você é só a filha, então você tem que cortar esses elos que te ligam nesse sentido a eles de dor
e viver a sua vida, a sua realidade. E aí quando ela começou a perdoar o pai, até o filho dela que não falava com ela começou a se aproximar e manda mensagens para ela todos os dias. E ela falou pra mim, né, tão feliz, eu fico tão feliz quando eu posso ajudar, que ela falou assim, nossa, como mudou a minha vida, né, eu arranjei até um novo namorado, agora eu não quero mais relacionamento por enquanto, mas tá indo bem, ele já quer até compromisso sério, mas eu não quero, eu agora estou na espreita. Eu falei, tudo bem, espera o seu tempo. Ela falou, mas o meu filho, que vivia tão distanciado de mim, quando eu perdoei o meu pai, eu consegui, né, o meu filho se aproximou de mim, assim, do nada. Eu falei, claro que seu problema com homens acabou ali. Então, olha a importância disso, né? Então, às vezes você tá carregando padrões de comportamento que é dos seus pais, do seu pai, dos seus antepassados, da sua mãe, que não é seu, não te pertence, tira isso da sua vida, tá? E aí, voltando, o que acontece também? Ora, né, nesse caso, ela teve 3 casamentos que foram infelizes, né? 2 filhos de 2 casamentos e no terceiro não teve nenhum. Tá, digamos que ela morra e na próxima reencarnação ela encontre o primeiro marido. E essa coisa que ficou mal resolvida entre eles se unem novamente, se casam e ali começam, né, a viver uma nova jornada. Aí eles sanam esses problemas, começam a sanar, porque, né, inconscientemente ela sabe que tudo o que passou, ela já perdoou o pai, perdoou o marido, então que eles agora estão se dando bem. Mas o que aparece na vida dela? O segundo marido. Esse segundo marido, ele teve uma relação muito forte com ela nessa outra vida. E o que vai acontecer? Ela vai se sentir atraída por ele. E aí? Como é que faz, né? Se ela teve 3. O que vai acontecer aí? Ela tem, gente, que passar a escolher, né? Qual deles ela ama mais, né? O que ela está atualmente, se está bem, ou com o segundo, né? Que de repente aparece, ela não sabe que foi ex-marido dela, mas tá ali. E a energia é muito forte, porque eles tiveram até filhos em outra vida. E aí se sentem atraídos um pelo outro. E tem também as diferenças, porque ele também maltratou e judiou, né? Eu tô dando um exemplo, mas é que acontece. E aí ela pode simplesmente optar em largar o casamento e ir pro terceiro marido, e pro segundo marido. E aí sanar também a diferença que houve com ele. Né? Ali eles vão viver bem, talvez, né? Mas digamos que ela esteja reparando essas diferenças que houve, então ela se separou legalmente do outro, talvez não tenha traído, ou traiu e resolveu ficar, né, com ele, não sei, a gente tá só criando uma situação, mas que existe, tá? Se sentiu atraída, de repente traiu e falou e decidiu, olha, vou largar o meu marido e vou ficar com você. É você que eu quero, é você que eu amo agora. Por causa da afinidade que já tiveram em outra vida, tá? Tá, ela tá com esse segundo marido e o que acontece? Aparece o terceiro. Pensem na história complicada. E ela tem uma terceira dívida com o outro. Mas aí ela tem escolhas. O ser humano, ele é um ser que está condenado, que ele está amaldiçoado. Sabe por quê? Porque ele não é igual aos animais. Os animais, eles vivem apenas vivem por instinto. Mas a gente, nós somos condenados a escolher. A gente não pode ficar neutro. A gente tem que escolher. Então aparece o terceiro marido e fica ela com o segundo e o outro na tentação, né? De os dois se aproximarem de novo, se reencontrarem, a energia ser muito forte ao ponto, né, de quererem realmente ter algo. E aí ela vai, pô, já saí do primeiro, já tô no segundo, o que eu faço com esse terceiro? Então ela pode optar de não quero mais, eu estou bem com esse e continuar.
ou parar por ali, ir pro terceiro e tentar sanar aquela dívida com ele também. Às vezes não, ela simplesmente o perdoa. Não, meu relacionamento está bem, eu vou viver com isso pro resto da minha vida. Chega e parar por aí. Então, o que que acontece? Com você pode estar acontecendo a mesma coisa. Então, não se puna, dizendo, ai meu Deus, né, eu traí, sou a pessoa mais infiel do mundo, porque simplesmente eu achei uma pessoa que tinha uma energia muito forte e resolvi largar o meu marido para conviver. Às vezes é só uma tentação, né, como eu falei, e você tem escolhas, mas às vezes isso pode te prejudicar de muitas formas, como há um caso onde, né, a mulher abandonou completamente o marido, foi viver com o melhor amigo dele e abandonou os filhos, né? No final, o amante a largou, ela começou a usar drogas, acabou assassinada e morreu, foi enterrada como indigente. Então, tem casos que você tem que realmente pensar, porque há os acordos espirituais lá em cima. Então, quando você desce, você inconscientemente você sabe que fez aquele acordo, tá? De quantos filhos você ia ter, o marido, a pessoa com quem você tinha que conviver. Porém, tem, como eu falei, essa quebra de acordo aí no meio, de que o seu ciclo era até ali. Como, por exemplo, você pode ter um bebê e que faleceu na sua barriga aos 5, 6, 7 meses. Aquele bebê foi um acordo que ele só tinha que resgatar até aqueles meses na sua barriga. Tem crianças que também morrem, 3, 4, 5, 6, 7 anos, maiores também, né? E aí aquele tempo era o ciclo de vida que ele tinha, ele não tinha mais que aquilo. Ninguém nasce, ninguém morre antes da hora, gente. Como diz a minha cunhada, né? Nem o peru morre de véspera, não. Parece feio, né? Aqui falar, nem o peru morre de véspera, mas é. Então, aquele ciclo, você pode ter escolha de abandonar ali ou de permanecer. Não, eu quero continuar, né? Então, sinceramente, eu já passei por isso, né? Por essas tentações, por essas inclinações, onde eu encontrei pessoas pelas quais eu me afinava, mas nem tanto. Depois eu conheci uma outra que tinha uma energia muito forte, que eu tenho quase certeza que tive alguma coisa em outra vida, de tão forte que era, e por tudo assim que se idealizou naquele momento, naqueles poucos instantes em que a gente se via, em que a gente se encontrava. Em questão de olhares, gente, nada fisicamente, tá? E quanto ao meu marido, ele também falou, olha, já senti atração por outras pessoas, mas eu resolvi, né, optar por você, por nossa família. Eu não ia deixar você nem tudo que nós conquistamos por ele considera aventuras. E eu também, embora tenha sido tentada neste sentido, eu resolvi também não, né, optar pela outra pessoa. Por quê? Eu tenho também uma base familiar muito forte, né? Nós criamos algo muito profundo aí no meu marido, né? Quase 30 anos. Não quero dizer que, aqui eu nunca vou me separar dele, porque nunca vai acontecer. Nunca diga nunca. Isso eu aprendi, inclusive, com meu marido. Nunca diga nunca. Você não sabe o futuro, né? Não sabe o que vai acontecer lá na frente. Então, eu não posso dizer, nunca vou me separar dele. Nunca vai acontecer. Tá? Não vou dizer isso. Digo que agora, nesse exato momento, instante, eu opto por ele e ele optou por mim. E aí nós seguimos o nosso caminho. Então, levando a nossa família, o nosso carinho e o nosso respeito um pelo outro. E quem assistir esse vídeo, que tiver em conflito, de que eu estou traindo, eu estou de repente tendo um relacionamento amoroso, então tente aí se
equilibrar emocionalmente, ver se de repente essa pessoa não passa de uma aventura, se de repente ela não passou de alguém. Não dá pra saber, né? Infelizmente, se você não fazer uma regressão, não dá pra saber se ela foi parte de sua vida, né, passada, e aí você não vai conseguir descobrir. Mas se a energia é muito forte, é bem provável que seja. Mas aí não fique em dúvida, porque é muito ruim quando você fica dividido entre duas pessoas. E no final todo mundo se machuca, né? Porque aí esse triângulo amoroso, ou quarteto, sei lá quantos, às vezes tem homens ou mulheres mesmo que se envolvem com mais de um. Talvez uma busca incessante por si mesmo ou por amor. Então tem casos de traições que nesse caso não são coisas espirituais. Pode até ser, né? Porque se ela tem essa vontade de ter relações, às vezes, com muitos homens, ou os homens, ou o homem com muitas mulheres, ele pode ter tido também outras vidas. E essas mesmas pessoas apareceram, né, formando novamente novos ciclos. E em vez deles resistirem, eles cedem. Então, conheço pessoas assim. Uma mulher, né, que traiu a vida inteira o marido e ela continua, embora ele já tenha morrido, seja falecido, ela continua nessa busca incessante, né, e eu já é uma consulente minha e eu pergunto o que você busca realmente. Ela fala, é uma carência afetiva, é sexo, é amor, é o quê? E ela fala, é tudo, é uma mistura de tudo. Então ela não se satisfez com o marido, nunca se sentiu amada, então ela sente essa necessidade de busca. Mas só que ela não se conforma com um, ela quer vários, um aqui, um outro, hoje, amanhã, entendeu? Então, assim, nesse caso, a promiscuidade, né? E que talvez ela tenha feito isso em outras vidas, pode ter se acostumado nesse clima, nesse ambiente. Gente, não estou julgando, não estou dizendo que ela seja ou que ela foi, mas eu estou dizendo que pode ter sido, tá? Que são apenas questões, né, que eu estou apresentando e, como eu falei, não julguem. E foi o que eu falei pra vocês. Eu julgava muito quem traía, eu julgava por que as pessoas traíam, eu não entendia. Quando eu tinha namorado, eu era sempre assim, muito fiel. Estava namorando com aquela pessoa, era só aquela pessoa. E pronto, acabou. E quando eu casei, também. Mas houve as tentações. Houveram. E há sempre. E houve essa atração forte, como eu falei pra vocês, muito forte, né? Quanto a mim, que eu tô falando, com outra pessoa, que eu senti realmente que foi de outra vida. Porque era como se eu a conhecesse desde o primeiro momento, tá? Então, olhando para ela, assim, eu te conheço. E tudo o que senti é como se eu tivesse sentido antes. Então, foi muito difícil eu me livrar. Mas, como eu falei, como ser humano, a gente tem que optar. Não dá para ficar em cima do muro. E aí, eu optei para ficar com a minha família, com o meu marido. E ele também, como eu falei, já falou que sentiu isso também. Ele percebeu que eu estava diferente e resolveu me perguntar o porquê e eu contei. Eu acho que no relacionamento tem que ter também essa abertura, embora eu acho que às vezes não dá para conversar, né, com determinados homens ou mulheres, tipo assim, eu estou, né, me sentindo atraído por outra pessoa. Como assim, né? A pessoa não vai entender, vai se magoar. Como eu já contei um caso, inclusive, de uma consultante também, que falou pro marido, olha, tava conversando com um amigo, até então eu achava que ele era amigo, e de repente ele me deu um beijo, não sei se ele se sentiu atraído por mim. O marido ficou furioso, olha só, ela foi sincera, mas o marido se sentiu furioso, tão ofendido que atraiu. E teve até um filho desse relacionamento. Então, assim, é complicado às vezes você falar pro marido, né? Mas tem jeitos e jeitos, né? Aí descubra o seu. Aqui não vai dar pra explicar tudo. Então, essas traições espirituais, neste caso,
O que pode acontecer é isso, tá? E Josinho, de que forma vai trazer doenças para o nosso corpo? Ora, gente, se eu tenho problemas no útero, por exemplo, é problema com o marido, com o companheiro, com o namorado. Esquece qualquer tipo de outra questão. Ah, mas foi porque eu fiz isso, fiz aquilo. Psicologicamente é isso e vai afetar o seu útero. E o que mais? Quando você guarda ódio, né, desse relacionamento e até mesmo do pai por ter traído a mãe também, às vezes você quando era criança presenciou brigas, uns dias como discutia com eles, então vai te trazer problemas no útero, tá? Pode ter corrimento e daí outras séries de problemas. Inclusive, há freiras que têm, né, câncer de útero e morrem, aí você vai falar, tá vendo, Josilma? Nada a ver. Olha aí, a mulher nunca teve relacionamento com ninguém, de repente morreu de câncer, por quê? Porque, justamente por que ela quis ser freira? Porque ela não queria ter relacionamento com ninguém, talvez com problema com o pai, tá? E nesse caso desenvolveu aí o câncer. Olha só. Então, outras questões também, tá sempre ferindo aí, machucando, né, o seu útero e aí você tendo problemas nele. Sei lá, candidíase, há tantas doenças que dão aí no útero, né? Problemas no útero. Agora eu não vou falar de doença. Vamos falar. Só que você tá com qualquer problema que seja no útero, gente. Ferida, candidíase, corrimento vaginal, tá? O que pode ser? Como eu falei, raiva do parceiro, raiva do marido, raiva do companheiro, raiva do pai, tá? Por quê? Né? O relacionamento frustrante, ele não te satisfaz sexualmente, você se masturba, se acostumou a se masturbar desde criança, continuou na adolescência e agora é o seu marido ou companheiro que não te satisfaz, você continua. A causa pode ser essa. Isso aqui é uma energia, a energia do sexo, ela foi feita para procriar. Então, quando você se masturba, ela está se dispersando, ela não está criando nada. É uma energia que está sendo usada ali sozinha. Apesar que, gente, é preferível que você se masturbe a você guardar essa energia e depois descarregar, por exemplo, que Deus os livre aí, em uma criança. Tem gente que se frustra tanto guardando energia, porque é pecado se masturbar, e aí volta pro lado ruim da coisa depois. Eu vi uma história que é bem interessante, que o fluxo da energia que a gente guarda dentro da gente é como as correntezas de um rio. E aí, se você põe uma barreira nela, a contendo, e essa barreira, né, é óbvio que água mole em pedra dura, tanto baixa até que fura. Você vê quantos desastres houve aí, agora esqueci o nome das barragens aí que desabaram. Com muito tempo, a força da água, se essa barreira não foi bem estruturada, com a força da água, a água leva embora. E aí faz um estrago muito maior do que se ela tivesse seguido o curso normal. Então, qual que é o curso normal da vida? Que o sexo seja utilizado normalmente no casamento para procriação. Nada mais saudável do que isso. Agora, quando você bloqueia ele para não ter porque é pecado, pode haver danos maiores. Mas se você consegue bloquear, a gente que consegue, gente, bloquear para um propósito maior, que é o divino. Então eu vou canalizar essa energia e vou desviar ela, por exemplo, para a cura, para espiritualidade. E ela consegue, por exemplo, desviar essa energia, sei lá, para outros órgãos ou para as mãos que possam passar para as pessoas para curar. Então ela canalizou de modo diferente, ela não bloqueou ela simplesmente desviou para outro lugar. Certo? Então o rio está num curso. Então eu quero que ele se desvie para outro, eu posso, em vez de simplesmente bloqueá-lo, eu vou desviá-lo.
tá? Para um propósito maior. Aí sim. Então, nesse caso, sexualmente, então você, quando se frustra muito, pode gerar muitos, né, problemas. Pode acontecer em outros órgãos, Josilma? Pode. Todos os órgãos duplos que nós temos, eles representam papai, mamãe, marido e mulher. Então, seios, por exemplo, órgãos duplos. Olhos, órgãos duplos. Orelhas, né? Órgãos duplos. Rins, né? Órgãos duplos. Pulmão, órgãos duplos. Então, se eu tenho problema nesses órgãos, então para não falar que cada um vai ter, ai, com quem será que eu vou ter o problema? Então vamos dividir ao meio, tá? Então todo lado direito, se eu tiver problema do lado direito, é com mulher, que vai representar sempre a minha mãe. E do lado esquerdo, que é o masculino, o lado do pai, que eu estou em desarmonia, ou o lado do meu marido. Então se eu tô com problema no ovário esquerdo, por exemplo, meu marido, seio esquerdo, meu marido. Pode ser também a perca de um filho, a perca do meu pai, tá? Que representam homens na minha vida. Pulmão esquerdo também, problema com o pai, com o marido, com o filho. Com alguém, né, que está me machucando no momento, mas que seja homens. Né? Então, todo o lado esquerdo é isso. Tudo bem que vocês vão ver diferente aí por causa da câmera, né? No caso vai ver o contrário, mas tudo bem. Se localizem aí. Então, voltando às traições espirituais, eu espero que vocês tenham entendido e compreendido que a não julgar primeiramente as pessoas, que todos nós vamos passar por essa vida, por aquilo que julgamos. Então, você não vai sair vivo se você julgou, se você não aprendeu a sua lição, como eu aprendi a minha. Então, aquela história de príncipe encantado, né, bela adormecida e felizes para sempre, gente, não existe a não ser, né, na sua imaginação de criança. E que relacionamentos, casamentos podem acabar, que é aquela frase, o que Deus uniu, o homem não separa, não foi bem com relação a isso? Não. Porque nós somos almas onde a gente veio ao mundo sozinha e volta para o mundo espiritual só. E a nossa salvação, também Jesus falou, é individual. Então eu não vou levar aquela alma junto comigo. Por mais que eu amo, por mais que seja meu marido, eu não vou levá-lo comigo. E vai chegar uma hora que do outro lado eu vou ter que me desligar dele. Eu posso casar com outras pessoas, eu posso reencarnar em outros países, em outros planetas, em outros sistemas, né? Conforme eu vou evoluindo, eu vou ficar totalmente longe dele. Porque a minha evolução depende de mim, tá? Eu sou um Deus em desenvolvimento, como todos nós somos. Então eu vou ter que evoluir, queira eu ou não, para um plano maior. E eu vou ter que deixar todas essas pessoas que eu amo. No momento elas são a minha família, mas vai chegar uma hora em que eu vou evoluir, que vou para um plano muito maior, que elas não vão mais pertencer, né, a mim. E eu vou ter que me desligar de tudo isso para chegar a realmente a evolução total, ao total desprendimento. Eu sei que talvez a nível assim mental fica meio confuso, às vezes muitas pessoas não vão entender, nossa, quanta loucura que ela tá falando, né? Mas quem tem já uma certa profundidade quanto à espiritualidade sabe do que eu tô falando, que não existe só essa vida, não vai existir só essa que eu estou agora, que existiu mais e que vai existir mais pra frente, né? Conforme o meu crescimento, e não só nesse mundo, mas em outros, em vários, e que a gente tem que aprender, né, a lidar com essas coisas e com os nossos compromissos. Então, no próximo vídeo, aí nós vamos começar, agora eu vou encerrar por aqui, sobre a doença não existe, tá? E vamos começar a cura total de todas as doenças. Não sei se exatamente vai ser esse o título, ainda tô pensando, mas vamos encerrar. Então, esse tema
né? Bem polêmico, né? Eu tava até comentando com a minha filha, ela falou assim, mãe, por que traições espirituais? Porque pode acontecer. Não é a traição nem física que acontece, né? Mas a traição espiritual, ou seja, o espírito que apareceu, né? Ele pode acabar nos atraindo para que a gente acabe traindo a outra pessoa ou nos traindo, ou simplesmente o ciclo acabou ali e você vai ter que começar um novo ciclo com essa outra pessoa. E tem também as traições mentais, gente, porque assim, eu não traio a pessoa fisicamente, mas eu posso estar traindo mentalmente. Então, Jesus já falou isso, né? Basta você passar uma pessoa. Eu acho que acontece com todo mundo, tanto um homem quanto a mulher. A gente passa a ver uma mulher bonita, eu mesmo olho. Mulher muito bonita, nossa, que moça muito bonita. Um rapaz muito bonito, nossa, que rapaz lindo. Gente, é normal, é natural. Parem de também ser tão assim, ai, eu não faço isso. Mentira. Agora, desejar é diferente. Quando você olha assim, ai, nossa, já começa, né? Ui, isso na minha cama, meu Deus. Aí você já tá desejando. Isso é uma traição mental, tá? E aí, à noite, em vez de você ter relação com seu marido ou sua esposa, você está tendo com a outra pessoa. Na verdade, que você imaginou, que você teve contato, ou que você desejou, né? Sei lá, nas redes sociais, ou que você viu, ou que você conheceu. E aí você começa ali, imaginando, que inclusive já aconteceu comigo, assim, nesse sentido, de falar. Calma aí. A pessoa entrou no meu Face e falando, perguntando se eu queria namorar com ele. Eu falei, eu sou casada, já falei, escrevi pra você, eu sou casada, se quiser minha amizade, tudo bem, eu aceito. Muita gente me pede, eu aceito. Eu acho até uma indelicadeza não aceitar, embora meu marido fale assim, você não é obrigada a aceitar, você nem conhece a pessoa. Eu falo, não, se a pessoa quer minha amizade, tudo bem, agora depois vim com graça, eu acabo excluindo. Então veio e falou pra mim. Aí começou insistindo, eu falei, olha aqui, você é casada? Ele falou, sou. E eu abro o Face todas as noites para olhar sua foto. E depois eu vou ter relação com a minha esposa, imaginando você. Eu falei, meu Deus, eu me apavorei quando ele contou isso pra mim. Porque eu falei, olha o que ele tá fazendo, né? Inclusive comigo. Me imaginando dessa forma. Eu falei, o que eu tô fazendo aí no meio dessa história, né? Que eu nem queria estar. Não, né? Isso não me pertence, não sou eu. E aí eu bloqueei a pessoa. Então há essas traições mentais, olha só. A pessoa ir pra cama com uma imaginando outra, né? Então é bem estranho. Mas são coisas que acontecem, eu tô abrindo assim meu coração, a minha vida pra vocês, porque é verdadeiro, tá? Não é mentira, não é assim, alguém pode pensar, ela tá se gabando, não é gabação, são coisas que acontecem, que aconteceram e que estão acontecendo o tempo todo em nossas vidas. Então, não vamos ser hipócritas e falsos, dizer jamais traí o meu marido, jamais pensei em outra pessoa, jamais aquilo, jamais nada, nunca diga nunca. Você nunca sabe. Quando eu fiz esse vídeo, teve vídeos de por que os homens traem, por que as mulheres traem, me criticaram, falaram umas coisas aí, mas acontece com todo mundo. E eu até falei assim pra pessoa, sabe? Muito cuidado com o que você diz, porque você pode ser o próximo a trair, tá? Então, quando a gente aponta o dedo pra uma pessoa, tem 3 aqui voltado. Então, de repente, você agora, imagina, jamais vou fazer isso. Imagina, jamais vou fazer isso. Agora não. E não estou rogando praga pra ninguém. Eu estou falando que aconteceu, inclusive comigo, né? Então, não julgueis para não seres julgados. Gente, muito obrigada por assistir esse vídeo. Muita luz mesmo na vida de vocês. Um grande beijo. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Este vídeo é oferecimento da Casa do Eletricista Guarujá, materiais elétricos e serviços. Temos também
materiais para construção e materiais de limpeza.